Você já deve ter visto falar, né? Mas você sabe que a forma como você se veste pode ser determinante para o seu sucesso no mundo corporativo? Qual é a roupa ideal para uma entrevista de emprego, hein? Aqui no estúdio eu falo sobre o assunto com uma experiente consultora de imagem, a Érica Soares, que está conosco aqui no Bom Dia e que preparou inclusive dicas práticas no nosso quadro Trabalho e Emprego. Érica, é um prazer tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, é um prazer, Adalberto. Érica, tem um livro clássico que é O Corpo Fala, né? E é uma célebre frase, mas assim, Conheço. Isso significa que a roupa que eu uso, de certa forma, faz parte aqui do meu corpo, dessa vestimenta, digamos assim? Faz sim. A roupa, o seu visual como um todo, ele transmite uma mensagem não verbal. Então, a gente está falando o tempo todo, mesmo que tenha noção ou não de como que as pessoas estão lendo. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, as pessoas têm que se preocupar, como que eu estou sendo lido? O tempo todo você está transmitindo mensagens e está dizendo, né, está falando sobre você, sobre a sua personalidade e sobre as suas relações, na forma como você se veste. Aí eu vou fazer uma provocação, porque se o corpo fala, né, e é preciso analisar o conjunto da obra, digamos assim, e isso tem a ver com a minha verdade, com o que eu tenho de autenticidade, eu posso dizer, não, eu vou para uma entrevista de emprego com a minha verdade, eu não vou parecer uma outra pessoa, né? Então vou me vestir do jeito que eu quiser. Não é bem assim, né? Não é. É importante que se sinta à vontade, porque quando você está à vontade, passa a transmitir naturalidade, né? Então, tem que escolher algo que vestir que se sinta bem, que corresponda, por exemplo, você pode escolher uma cor que você goste, mas tem que ter muito cuidado de não ser nada que seja muito chamativo, que tenha detalhes demais. Quando se trata de entrevista de emprego, Adalberto, o importante é a pessoa parar para pensar em como se veste aquela função que ela quer ocupar, como que as pessoas se vestem naquela função. É um momento de deixar a liberdade toda que a autenticidade tem um pouquinho tolhida, não total, porque tem que se sentir à vontade, mas tem que pensar como que as pessoas naquela função têm que estar bem vestidas, o que a empresa está esperando, sabe? Vamos dar um exemplo. Como eu estou vestido aqui agora, se eu saísse aqui da difusora e fosse para uma entrevista de emprego numa agência de publicidade, setor de criação, teria problemas, né? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Então, não adianta pensar, o homem vai estar sempre bem vestido de terno e gravata, mas até o super bem vestido, mesmo que esteja alinhadíssimo, tudo certinho como você está agora, ela não vai estar adequado para outras situações de emprego. Então, você tem que imaginar a função que vai ocupar, porque senão vai estar incoerente, né? Você pode ser que chegue lá e esteja até bem mais arrumado do que o entrevistador, vai ficar fora de contexto. Então, é contextualizar a função que você quer ocupar e ir vestido adequadamente para ela. Equilíbrio acima de tudo, né? Vamos ver algumas questões práticas, vamos mostrar uma foto aqui e nós vamos trazer uma foto para você, umas imagens aqui, olha só, no caso do masculino. Tá tudo certinho aí para uma entrevista de emprego? Depende do caso? Mas depende do cargo. Naquele tá de terno, faltou a gravata, né? No nível de formalidade máximo não pode faltar a gravata, mas se já cai um pouco o nível de formalidade, já pode ficar sem a gravata. A gente está falando desse quarto aqui, no caso, o primeiro do lado direito do vídeo, né? De quem está assistindo a gente agora. Aí o outro já tem um pouco menos de formalidade, mas já tem um grau de formalidade um pouquinho maior, porque ele não botou um jeans, ele botou uma camisa social, um sapato escuro, a cor azul. O azul marinho, gente, para homem é tranquilo. Azul marinho, cinza chumbo. Então, se está em dúvida, vai de azul marinho, que azul marinho é... Da esquerda para a direita, a gente tem aqui uma diferença. Um está com a manga comprida de branco, né? E o outro dobrou um pouquinho a manga e tal. Isso tem a ver pode ter a ver, por exemplo, com a formalidade ou não do cargo? Tem sentido isso? Tem, total. Se o cargo pedir uma formalidade maior, algumas empresas da área jurídica ou do ramo imobiliário ainda pedem um pouquinho mais de formalidade, então não é legal puxar. Na hora que puxa, enrola, já quebrou a formalidade, já fica mais informal. Então, se tem que ser formal ou o nível de formalidade não for muito alto, deixa a manga tradicional, como está esse primeiro da esquerda, tudo certinho, com cinto, sapato, uma calça certinho. E aí, é assim, quanto menos formalidade a empresa exige, aí mais se pode ficar à vontade. Mas mesmo quando é jeans, Adalberto, não vai com jeans rasgado, pelo amor de Deus. Que está na moda para ir para qualquer outro lugar, menos também no momento como esse. No momento de emprego, porque quanto mais rasgo, detalhe, já o nível de informalidade aumenta
aumenta, de descontração aumenta. Então, passa mensagens, assim, subliminares de que a pessoa não está tendo o cuidado necessário, como se fosse desleixo. Tem que ser um jeans tradicional. Mesmo que seja numa empresa de publicidade, deixa para ter mais liberdade depois que estiver lá dentro. Às vezes tem uma outra situação que é assim, a gente mostrou a roupa dos homens, por exemplo, aqui. Mas assim, eu escolhi a melhor roupa que eu tenho e fui para a entrevista de emprego. Só que eu esqueci um detalhe, a roupa não estava muito bem passada, enfim, isso pode fazer diferença também? Faz total. A roupa amassada não pode estar amassada, não pode ter um botão faltando, não pode ter um fio puxado, não pode estar manchada. Inspecione a sua roupa de cima a baixo. Isso é fundamental. Assim como os detalhezinhos na roupa, pequenos detalhes na aparência. A barba no homem tem que estar muito bem feita, as unhas bem limpas, nas mulheres unhas claras, porque a cor clara já mostra que dá uma sensação assim, de estar muito bem cuidada e de sobriedade, né? Transmite uma mensagem melhor para a entrevista de emprego, uma maquiagem leve, nada de muito detalhe para que o entrevistador preste atenção no que você está falando, né? E não se distraia por detalhes que podem passar mensagens, tudo passa mensagem, Adalberto. Já que você falou sobre mulheres, vamos ver aqui mais um exemplo para a gente dar dicas práticas para as pessoas. Você que está aí assistindo a gente em todo o estado agora, olha aí, ó. Aí a gente tem uns visuais femininos que são bem descontraídos, que dariam para diversas funções, que não tem um nível de formalidade muito alto. Não tem nada chamando muita atenção. Tem sapato de oncinha. Aqui tem já um colar que já está um pouco mais chamativo, mas isso vai depender da função. Se ela for trabalhar numa área que tem muito comunicação, moda, no ramo de criação, aí já pode colocar alguns itens que mostram que aquela pessoa é ligada em criatividade, em arte, enfim. Essa aqui da direita, a primeira, já está com uma sobriedade melhor, porque a roupa já tem uma cor um pouco mais sóbria. Essas cores muito delicadas, a mulher tem que ter cuidado também, que é para não transmitir muita feminilidade, sabe? A calça muito colada. Não é indicada, né? Não é indicada. O vestido, a saia, tem diferença nessa questão do comprimento? Isso passa também uma mensagem? Passa, com certeza. O ideal é que tenha um comprimento tradicional, logo acima do joelho, no meio do joelho ou logo abaixo, porque facilita os movimentos, transmite uma mensagem de mais recato. Quando se está querendo conseguir essa função, é importante que tenha cuidado. Aí depois a pessoa pode ir se adaptando um pouco mais, mas é fato que no ambiente de trabalho, seja qual for, tem que ter muito cuidado com decote, comprimentos, com o cabelo, maquiagem, não ficar em excesso, que é para transmitir uma mensagem naquele momento de competência. Não é um momento realmente para ter toda a liberdade do mundo para fazer o que quiser. Tem que pensar na função que vai ocupar, mostrar competência. Tem que se colocar no lugar do entrevistador. Você tem que imaginar, se fosse eu que estivesse entrevistando, como que eu ia querer ver essa pessoa? Como que eu ia querer... eu tenho que imaginar se ela vai me transmitir a competência que eu necessito. E o equilíbrio e bom senso sempre como base, né? Sempre. Equilíbrio e bom senso é fundamental. Obrigado pela tua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Espero trazê-la aqui outras vezes no Trabalho e Emprego para a gente falar de outras situações. Será um prazer. Eu sei que o assunto é vasto. É verdade, será um prazer. Obrigado pela entrevista, viu?